Olá, pessoal! Sou o professor Rogério do canal Conta que eu te conto, e nessa videoaula vamos falar um pouco sobre as primeiras civilizações da humanidade e o período conhecido como História Antiga. Na aula passada, falamos sobre o início da história da humanidade que remonta a um período extremamente distante, caracterizado por uma transição gradual do homem primitivo para uma sociedade mais complexa. Esse período é comumente referido, pessoal, como pré-história e é dividido em três períodos importantes: Paleolítico, Mesolítico e Neolítico. E a história, pessoal, que é a partir do aparecimento das primeiras formas de escrita. A escrita cuneiforme, adotada primeiramente pelos povos sumérios em uma região denominada de Crescente Fértil, ou Mesopotâmia, que será o tema desta videoaula de hoje. Vamos lá? A Mesopotâmia, uma região histórica localizada no Oriente Médio entre os rios Tigre e Eufrates, foi o berço de algumas das civilizações mais antigas da história. Vários povos prosperaram nesta região e ao longo de séculos. Atualmente concentra o Iraque, o Oriente Médio e parte do Egito. Uma vez que as primeiras cidades do mundo surgiram lá, a palavra Mesopotâmia teve origem no idioma grego e significa terra entre rios, fazendo menção exatamente aos dois rios que banham aquele território, conhecido como Tigre e Eufrates. A Mesopotâmia abrigou diversos povos da antiguidade, atraídos pela fertilidade do solo, que era garantia, né? Pelos ciclos, né, de cheias dos rios, né, que eu mencionei. Entre os inúmeros povos que habitaram a região, destacam-se os sumérios, os amoritas, os assírios, os caldeus. Outros povos que tiveram relevância na história da Mesopotâmia foram os acádios, os hititas e muitos outros. Geograficamente, o Crescente Fértil está localizado entre o Egito e a Mesopotâmia e é caracterizado como uma região desértica, quente e seca, mas com rios muito volumosos. Foi às margens desses rios que surgiram as primeiras civilizações do Oriente. E a civilização egípcia, por exemplo, surgiu às margens do rio Nilo, e as civilizações da Mesopotâmia às margens, né, dos rios Tigre e Eufrates. A proximidade desses últimos povos com os rios fez com que vários historiadores denominassem essas sociedades como sociedades hidráulicas. Tais rios saciavam a sede das pessoas, mas também serviam de meios de transporte. Além disso, e o mais importante, pessoal, as águas dos rios serviam para irrigar as plantações. Em suas vazantes, as margens eram utilizadas para o plantio, pois a baixa, das águas tornavam esse solo muito fértil. Quando os rios subiam de volume, os povos da antiguidade oriental construíram diques e também represas para que as águas não faltassem durante os seus períodos de seca. A religião, pessoal, nesse período, teve um papel em destaque. Ao utilizarem a escrita, esses povos registravam os ritos, praticados em suas cerimônias religiosas. E eram, povos politeístas. O que é isso? Acreditavam em vários deuses. Além disso, não mediam esforços para construírem belos palácios religiosos e por meio, de refinadas técnicas arquitetônicas. E agora, vamos falar dos primeiros, Os sumérios são frequentemente considerados um dos povos mais antigos, e influentes da Mesopotâmia, habitando a região entre os rios Tigre e Eufrates por volta do quarto milênio antes de Cristo. A civilização suméria é reconhecida como uma das primeiras formas de sociedade complexa da história da humanidade, contribuindo significativamente para o desenvolvimento cultural, social e tecnológico daquela região. Os sumérios se destacam na região sul da Mesopotâmia, conhecida como Suméria, A sua localização estratégica entre os rios Tigre e Eufrates proporcionou solo
solo fértil para a agricultura e facilitou o desenvolvimento de assentamentos urbanos. Os sumérios foram os primeiros na formação de um sistema complexo urbano. Eles construíram cidades notáveis como Ur, Uruk, Lagash, construções como os zigurates, templos em forma de pirâmides, palácios e sistemas intrigados de canais de irrigação. Uma das contribuições mais significativas dos sumérios foi o desenvolvimento do sistema de escrita cuneiforme. Utilizando, pessoal, tabuletas, de argila, os sumérios registravam informações variadas, desde os registros contábeis até poesia épica, como a famosa, epopeia de Gilgamesh. Esse sistema foi a base para os futuros sistemas de escrita que aconteceram naquela região. Os sumérios foram engenheiros habilidosos em gestão de recursos hídricos. Eles desenvolveram sistemas sofisticados de irrigação para tornar a agricultura mais eficiente naquela região, contribuindo, e construindo canais para direcionar a água e para suas terras, agrícolas. A sociedade suméria era composta por diferentes classes, incluindo agricultores, artesãos, comerciantes e sacerdotes. Os sumérios realizaram algumas das primeiras leis e sistemas legais conhecidos na humanidade, formando códigos para transações comerciais e resolvendo disputas. A religião suméria era educada, com um panteão complexo de deuses e deusas. Seus mitos e epopeias abordavam questões existenciais e exploravam temas como a criação do mundo e as relações entre os deuses e os humanos. Apesar das suas relações impressionantes, pessoal, e realizações, os sumérios enfrentaram a invasão, e conquista dos seus povos vizinhos. O domínio sumério foi sucedido, pessoal, pelos acádios e também pelos babilônios e assírios ao longo aí de tempos. Agora, os acádios, entre a história dos acádios, seu líder mais conhecido do Império Acádio foi Sargão, que antecedeu, pessoal, ao trono por volta de 2334 a.C. e é frequentemente creditado a ele, pessoal, por fundar o primeiro império da história da humanidade. Sob o registro de Sargão, os acádios conquistaram várias cidades-estados sumérias e estabeleceram o primeiro império territorialmente unificado. Essa conquista marca um ponto crucial na história dos homens, já que antes disso a Mesopotâmia era composta por diversas cidades independentes. Os acádios adotavam muitos aspectos da cultura suméria, incorporando a escrita cuneiforme e as práticas religiosas. A língua acádia tornou-se a linguagem na região inteira, da Mesopotâmia, sendo usada para comunicação e também os registros oficiais. O Império Acádio, apesar da sua notável unificação, não perdurou por muito tempo. Após algumas décadas de domínio acádio, a região testemunhou instabilidades e também muitos conflitos. Outras civilizações, como os babilônios, conquistaram a Mesopotâmia, levando ao declínio do Império Acádio por volta do ano de 2154 a.C. Embora o Império Acádio tenha sido relativamente bem efêmero, a sua influência foi muito grande. A língua acádia continuou a ser usada como a língua diplomática e literária em toda a região por séculos. Além disso, a ideia de um império centralizado teve um impacto muito significativo na concepção política, das civilizações subsequente aí aos acadianos. Agora, um dos povos mais famosos, dessa região, pessoal, foram os babilônios.
Entre os invasores da Mesopotâmia que derrubaram os acádios, destacavam-se, pessoal, os amoritas, provenientes do deserto árabe. Os amoritas se estabeleceram na cidade de Babilônia, na região mesopotâmica, e por volta do século 18 a.C., Hammurabi, rei da Babilônia, conseguiu, pessoal, unificar toda a região, fundando o primeiro Império Babilônico. A cidade transformou-se em um dos maiores centros urbanos da antiguidade, onde se ergueram, pessoal, importantes monumentos arquitetônicos. É o caso do Zigurate de Babel, citado na Bíblia como a torre construída para chegar no céu. Hammurabi, o mais importante rei da Babilônia, organizou seu primeiro código de leis escritas da história da humanidade, o Código de Hammurabi. Para o soberano, se as leis estivessem gravadas e escritas, todos poderiam obedecê-las em qualquer lugar do reino. Deste modo, pessoal, o código representava uma série de penas para delitos em que todos os âmbitos, da vida humana, seja doméstico, profissional, em relação à propriedade de imóveis, de escravos. As punições previstas variavam de acordo com a condição social da vítima e também do infrator. O Código de Hammurabi, pessoal, pode nos parecer muito cruel atualmente, nos dias atuais, Mas tinha como objetivo regularizar, no caso aí, pessoal, a vingança. Dele, pessoal, se extraiu a lei de Talião, que pregava o princípio do olho por olho e dente por dente. No entanto, devemos entender que a sociedade para o qual foi criado o Código de Hammurabi, não havia a noção de um direito constituído como atualmente nós temos. Em teoria, qualquer pessoa poderia fazer justiça com as suas próprias mãos. Então, para evitar essa justiça com as próprias mãos, foi feito esse Código de Talião, olho por olho, dente por dente, e o Código de Hammurabi. A Babilônia, como capital do império, era uma cidade muito próspera. Suas muralhas grandiosas e também, pessoal, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos, E o Zigurate Eteomanik, associado aí à Torre de Babel bíblica, são exemplos notáveis de sua arquitetura muito impressionante. Após o declínio inicial do Império Babilônico, a região foi posteriormente conquistada por diversos povos, incluindo os assírios. No entanto, pessoal, a Babilônia experimentou um renascimento sob o reinado do rei Nabucodonosor II, que reconstruiu, pessoal, a cidade, incluindo a restauração desses jardins suspensos. Agora, os assírios eram povos semitas que viviam no norte da Mesopotâmia. O Império Assírio foi formado após a queda do Império Acadiano, e ficaram conhecidos por integrarem uma sociedade guerreira, cruel e implacável. Sua tecnologia militar foi destacada pelo uso do ferro, do cobre e do estanho para entalhar armas. No auge do poder, controlavam Chipre, Egito, a própria Mesopotâmia. Evidências arqueológicas apontam que os assírios surgiram no fim do 3º milênio antes de Cristo e, além das habilidades bélicas, ficaram também conhecidos pela arquitetura integrada por edifícios muito imponentes. A conquista da Babilônia viria em 729 a.C. e os assírios chegaram à porção média do Oriente, onde foram conquistando vários reinos. De idioma semita, os assírios eram politeístas e acreditavam em deuses que simbolizavam o Sol e os planetas. Por conta da religião, demonstravam conhecimento na astronomia. Na base religiosa, o deus Sol era representado como um soberano déspota e com uma vida muito farta. Abaixo do deus Sol estavam aí os servos, representados como comerciantes. A economia assíria era
era baseada no saque e nos tributos adquiridos na guerra. Os povos conquistados passavam a ser tratados como servos. Também atuavam de maneira rudimentar na agricultura e também no comércio. Agora, pessoal, os caldeus, ou também conhecido como neobabilônicos, de origem árabe, os caldeus ocuparam as terras pertencentes à Mesopotâmia, ao lado dos medos, povos da Média, né, região média ali do Oriente Médio, derrotaram os assírios que ali habitavam, formando assim um grande império, o segundo Império Babilônico, ou Império Neobabilônico. Por esse motivo, os caldeus são chamados também de povos babilônicos. A primeira investida dos caldeus ocorreu em 612 a.C., com a tomada da capital da Assíria, Nínive. Após a morte de seu pai, Nabopolassar, Nabucodonosor, em 586 a.C., continuou a conquista das terras e reconstrução das cidades que foram destruídas pelas guerras. Esses são os dois reis, pessoal, mais importantes do Império Caldeu, e o governo de Nabucodonosor foi um dos períodos de mais riqueza, pessoal, da Mesopotâmia. E durante esse período, dos caldeus, a capital do império era a Babilônia, uma bela cidade construída com muralhas, palácios, santuários e templos, como eu já disse, E após a morte, de Nabucodonosor, que governou cerca de 40 anos, houve um enfraquecimento do império e a partir de 539 a.C., eles foram dominados pelos persas sob o comando do rei Ciro. Os caldeus eram um povo semita que conquistou a região mesopotâmica por possuir um caráter bélico e violento, fazendo muitos escravos. No tocante à organização social da sociedade dos caldeus, era baseada na monarquia déspota e teocrática, onde havia um rei que comandava todo o império e abaixo dele estavam os nobres, sacerdotes e também os comerciantes e pequenos proprietários de escravos. As principais atividades na maior parte dos povos da Mesopotâmia era, lógico, a agricultura e também a criação de animais e um pouco do comércio. No entanto, pessoal, com a conquista dos caldeus e a necessidade de reconstruir a Babilônia, desta fase da economia foi gerada pelo serviço de reconstrução, ainda que a agricultura fosse uma importante atividade para a alimentação do povo. Como todos os povos mesopotâmicos, a região dos caldeus era politeísta, como o culto de diversos deuses, os quais estavam relacionados com a natureza e também com os animais. Nabucodonosor transformou a cidade da Babilônia em um grande centro cultural. Sobre seu governo foram produzidas diversas obras urbanas, desde ruas, jardins, muralhas, palácios, templos, dos quais se destacam, pessoal, lógico, uma das 7 maravilhas do mundo, que é o Jardim Suspensos da Babilônia e a Torre de Babel. Além disso, eles foram os primeiros nos estudos sobre a astrologia e a astronomia, e ainda no avanço dos estudos matemáticos. Muito obrigado, pessoal, por assistir a mais esta videoaula. Na próxima videoaula, vamos continuar falando dos povos dessa região que por algum momento da história dominaram a Mesopotâmia e sobre também, pessoal, o domínio persa de todo esse território. Compartilhe, deixe seu like, e você que está aí do outro lado, comente, nesse vídeo aí o que gostaria de ver aí nos próximos vídeos. Valeu, pessoal, até mais!